Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Cristianismo Inteligente e hoje nós vamos dar continuidade ao episódio anterior que fizemos sobre o tema pregação e pregadores. Naquela ocasião eu recebi dois amigos, o professor Gerson Willi e o professor José Vitor também, e hoje nós recebemos novamente os dois, estão conosco para nós ampliarmos o nosso tema pregação e pregadores. Paz do Senhor, professor Willi. A paz do Senhor Jesus, meu querido amigo, professor Cláudio Ananias, uma alegria estar aqui, juntamente com meu amigo e irmão José Vitor. E eu acho que o tema passado daria pra gente ainda fazer uns 500 podcasts, né? Mas hoje é importante o tema que a gente vai seguir aqui, que vai acentuar para o lado positivo, né? Dando assim daqui a pouco a gente vai... Eu vou direcionar, dizer como é que a gente vai seguir a nossa conversa, viu? Eu tô um pouco ansioso, mas eu vou me controlar. Pode ser o Vitor. Pode ser o professor Ananias, pode ser o professor Gerson. Estamos aqui mais uma vez, né? Tema tão abrangente, tão amplo, que temos a segunda parte. Perfeito. E é uma satisfação estar aqui mais uma vez. Naquela ocasião, do primeiro episódio, nós falamos sobre pregadores. E hoje nós vamos nos concentrar mais na pregação. E aí vamos trazer aquelas informações básicas sobre o que é a pregação, a relação da pregação com a retórica, com a oratória, também com a hermenêutica, que é a arte da interpretação. Vamos trazer obras que são referenciais para quem deseja ser um bom pregador. Vamos também pontuar alguns exemplos de pregadores importantes do passado e também do presente. E assim vai ser o nosso desenvolvimento da conversa de hoje. E para iniciar, eu vou fazer duas leituras. A leitura de dois textos bíblicos. O primeiro texto está na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. É o versículo 2, mas eu vou ler o versículo 1 e o 2 para ter uma contextualização melhor. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. E o próximo versículo está na epístola também do apóstolo Paulo a Tito. Aqui é mais curtinho. O capítulo número 2 e o primeiro versículo, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aqui a gente tem duas situações assim importantes, dois pontos a ser considerado rapidamente. Primeiro, a instrução do apóstolo para que haja a pregação. E qual pregação deve ser essa? Ele diz: pregues a palavra. E a recomendação para Tito, ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quer dizer, tem coisa que não convém à sã doutrina. E essas não devem ser feitas. Mas deve-se pregar o que convém. Deve-se ensinar o que convém à sã doutrina. Aqui são dois textos bíblicos para a gente ensejar a discussão sobre o tema pregação e pregadores, e hoje mais especificamente pregação. Então eu começaria perguntando a vocês com relação à conceituação, ao significado do que seria essa arte, porque a gente sabe que a oratória, a retórica, é uma arte.
E ela tem um nome dentro do estudo teológico, que é homilética. Eu perguntaria a vocês, o que é isso? O que é homilética? A definição do termo homilética vem do grego homiletikos, que é mais ou menos algo como associar, né? Como se fosse uma espécie de comunicação em sociedade para os ouvintes. Antes de entrar um pouco nessa questão da definição, é importante saber o seguinte, que quando o pregador ele busca na homilética esse sentimento de formação, de falar bem, o interesse dele, primeiro, na questão da homilética religiosa, né, é, em primeiro lugar, agradar a Deus. Como nós falamos, inclusive, no episódio passado, a responsabilidade do pregador é proclamar aquilo que Deus diz. Então, tudo o que nós vamos falar, pelo menos o que eu pretendo mostrar aqui aos irmãos, pelo menos na minha fala, é que essas questões que nós vamos colocar, concatenar, né, pontuar, como a questão da homilética e as suas nuances, a oratória, enfim, elas são, em primeiro lugar, versando prestar um serviço de melhor qualidade a Deus. Então, a homilética é praticamente isso, né? Eu vou pegar aqui na minha cola. Também tem um verbo que é homilia, né? Que é estar em companhia de alguém, é um substantivo, como se fosse de uma assembleia. Na perspectiva da história da Igreja Católica, a homilia era a pregação, quando era exposto o texto sagrado para tem o clérigo e os leigos, né? E isso não deixava de ser uma espécie de sociedade ouvindo a proclamação. Inclusive ela mantém, né, a Igreja Católica hoje esse termo. Chama de homilia, né? A pregação católica é chamada de homilia, né? Que a gente pode definir como uma conversação, né? Perfeitamente. E a homilética como a arte. Alguns estudiosos tratam assim como realmente uma arte. A arte de expor ou pregar sermões religiosos. Talvez, eu acho que, se eu não me engano, é até a definição do dicionário Aurélio. É a arte de pregar sermões religiosos. Então, homilética seria isso. Você é algo tão importante, tão especial, que é chamada de arte. Então, a arte de pregar sermões. E tem um dos autores aqui, depois a gente vai mostrar, que é o Gilton Moraes, que ele define como uma ciência que se ocupa no estudo da comunicação da palavra de Deus. Então, veja que a homilética, ela tem um lugar tão especial que ela é chamada de arte e é chamada também de ciência. Então, é algo que precisa ser conhecido, estudado, se esmerar, para que você consiga se sobressair nesse aspecto. Agora, vocês já perceberam, eu algumas vezes, quando converso com pessoas mais antigas, quando fala em arte, geralmente a pessoa que não tem o costume de estudar, já diz assim, não, então arte é uma coisa meramente do homem, e o homem... Mas eu lembro, quando se fala que a homilética é a arte da pregação, da exposição da palavra de Deus, de um homem na Bíblia Sagrada, chamado Bezaleel. Ele era um cara que sabia mexer em ouro, né? E ele era o quê? Um artesão. E o Espírito Santo veio na vida de Bezaleel e fez com que ele fosse dotado daquela arte de trabalhar, acho que, não vou dizer escultura, né? Mas de todos aqueles objetos, aqueles utensílios, para fazer conforme Moisés tinha dito a ele. O Espírito Santo usou a arte de um homem que era versado em mexer em ouro. Talvez ele não fosse antes, ou talvez ele técnica profissional, você está falando. Perfeitamente, eu acho que seria melhor. E foi dotado do Espírito Santo. Porque conduziu a arte dele, profissional, para um trabalho religioso. Para a glória de Deus. Que era para a glória de Deus. Que era a serviço da causa, vamos dizer assim, da religião em que ele pertencia. Isso. Falando em termos mesmo sagrados, né? Sem entrar aqui no mérito da questão da verdade. Mas quando você diz o Espírito Santo capacitou para aquela função ali, ele já tinha a técnica.
Mas E ele- agora foi direcionado. E é claro que ele fez. a técnica dele não era para o sagrado, mas ele foi capacitado Exatamente. a partir da sua técnica para o sagrado. E o Espírito Santo usou aquele homem. Por que eu digo isso? Porque quando o Vitor, a gente estava até conversando sobre isso, fala a respeito de arte, geralmente um irmão que está na igreja, que não tem costume de ouvir muito isso, ele diz, não, isso é uma coisa superficial e o Espírito Santo não precisa disso. Você não precisa usar de artifícios. É uma perspectiva até equivocada em relação ao uso das nossas faculdades intelectuais, das nossas nossa desenvoltura para... Eu podia responder a uma crítica dessa dizendo assim: Deus não precisa de lâmpada, de energia, de água, né, de luz, de banco, De som. de som, de prédio, de Exato. templo. Deus não precisa de nada, mas você tem essas coisas, que são coisas que foram produzidas por uma técnica. Eu diria que são elementos que são coisas que potencializam os elementos do culto. O som, os instrumentos musicais, eles contribuem para que os elementos, por exemplo, do culto fiquem aperfeiçoados, melhores. Então a homilética é uma ferramenta de aperfeiçoamento Perfeito. da pregação da palavra de Deus. Então, Você não gostaria de ouvir num culto todos os louvores do culto, toda a parte musical do culto? Você não gostaria que fosse realizado por uma pessoa desentoada? Muito bom, é isso. Então, a pregação também não deve ser feita por uma pessoa que não tem o esmero da técnica da oratória. exatamente. Verdade. Me faz lembrar um texto de Paulo a Timóteo também, 2ª Epístola, capítulo 2, versículo 15, onde Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E esse termo manejar bem, Paulo usa em uma citação ao seu próprio trabalho de fazer tendas. Então é como cortar corretamente a pele dos animais para fazer a tenda certa. Então a pregação do evangelho, ela precisa ter o manejo correto, senão você pode cometer alguns equívocos. E a homilética, ela vai contribuir para que esse manejo seja bem realizado. Agora, não puxando para o lado negativo, mas a gente escuta muito disso em algumas pessoas que, por exemplo, entram em escolas teológicas e confessam o seguinte: professor, eu tinha um preconceito. Quando o pregador chega no púlpito, que ele abria a Bíblia e puxava um sermão, eu dizia, sermão pronto. Esse aí não vai pregar a palavra de Deus, porque ele deveria abri-la até um tempo desse. A inspiração vindo A direto inspiração do tem que vir do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma pessoa totalmente desorganizada e não cortasse de maneira correta, como foi o termo utilizado aí. Me fez lembrar agora uma aula do pastor Gonzaga, onde ele disse, parece até que o Espírito Santo só trabalha um dia por semana, que é no dia que o pregador vai pregar. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ele não trabalha, ele tira folga, porque ele só inspira o pregador no dia que ele vai pregar, seja na quinta, seja no domingo, na terça. Então é uma falácia, né? O Espírito Santo, ele vai ajudando o pregador enquanto ele vai estudando o texto, orando. Agora, isso está impregnado na maioria de muitas cabeças de irmãos que acreditam que uma boa pregação ela é desprovida de organização. Inclusive, a gente tem ainda denominações que... Teve um agora, né, que um pastor, dando uma palavra para uma mocidade, ele dizia que estudar as escrituras sagradas era lepra para os jovens. Eu não vou citar aqui por questão de ética, mas você pode procurar no Google e você vai encontrar. Mas só essa introdução aqui, e especialmente esse exemplo que o Vitor trouxe da expressão do apóstolo, já mostra para nós que a pregação e a pregação bíblica, a pregação do evangelho, tem que ter um preparo. Ela exige. E a Bíblia está mostrando a exigência desse preparo. Manejar bem. Manejar bem. Não é só manejar, é manejar bem. Eu acho que é isso que entra muitas vezes quando diz que Pedro, ele era um cara que era indouto, né? Não significa que ele não sabia ler nem escrever, mas que ele não tinha entrado na escola. Formação rabínica. Perfeitamente, como o apóstolo Paulo. Mas quando você vai ver ele pregando na casa de Cornélio, quando você vê ele pregando
Atos 2. Em Atos capítulo 2, você vai ver que é uma pessoa que está versada nas escrituras. É alguém que tinha se preparado. As suas epístolas também. As suas epístolas. Então, essa, infelizmente, parece ser uma informação que é dada para nós que temos o manejo, que anda nesse ciclo de irmãos que gostam de estudar, mas ainda existe uma boa parcela que quando escuta esse nome homilética, quando escuta esse nome retórica, enfim, e pensa nisso simplesmente como algo que deveria ser descartado pelo orador, pelo pregador, como se Deus não precisasse disso. Mas aí, como foi falado aqui, Deus também não precisa de um microfone, né? E por que você usa microfone? Deus não precisa de um local fechado com ar-condicionado. Então, Deus, na verdade, não precisa, mas ele se utiliza de ferramentas que melhoram ou ampliam, ou amplificam, ou entram num contexto, eu acho que a palavra melhor seria essa, ou entram num contexto melhor onde nós estamos vivendo, não modifica a palavra, mas ela consegue penetrar em qualquer contexto. Mas depois desse podcast, quem tinha essa crítica não vai ter mais. Graças a Deus. Agora, vamos já prosseguir para o desenvolvimento dessa... Eu acho que tem uns caras teimosos, viu? Uma pergunta que eu faria assim, quais são os tipos de pregação que existem? Já que nós estamos falando aqui de preparo, né? De capacitação. Quais os tipos de pregação que existem? Existe mais de um tipo de pregação? Existem estilos diferentes de pregação? Falamos em termos de sermões, né? Tipos de sermões, pregações. Basicamente, nós temos dois grupos, né? Que é a pregação temática, que talvez seja no nosso arraial assembleano a pregação que seja mais comum. Mais usada, o pregador né? pentecostal geralmente gosta muito da pregação temática, que é aquela que você você desenvolve um tema e a partir do tema você vai encontrar os tópicos da mensagem. E aí você vai passear de Gênesis a Apocalipse procurando tópicos que encaixem com aquele tema que você escolheu. E o segundo grupo seria o grupo da mensagem expositiva. Antigamente, até alguns autores dividiam a questão de textual e expositivo, mas hoje já se... Tem alguns que já não junta querem, mais, né? Porque alguns dizem, não, a pregação textual ela é mais um texto mais curto, a expositiva é um texto mais longo. Mas textual você usa os tópicos do próprio texto. Não pode sair do texto, mas hoje... Mas a gente pode dizer que então que a pregação textual é uma pregação expositiva em miniatura. Exatamente. E a pregação temática. Então são dois grupos. Esse homem é uma fábrica de ideias, viu? E a temática. A expositiva, a gente falou do contexto até católico romano, né? Mas é muito comum também no contexto reformado. Sim. Embora na Assembleia de Deus hoje já temos pregadores que tenham já uma frequência maior de pregações positivas. Mas eu acho que ainda nós temos uma boa parcela ainda de pregação temática. Até pelos eventos, né? A gente faz um evento, coloca um tema, e aí o pregador geralmente vai desenvolver aquele tema do evento, do congresso, de alguma outra coisa, de uma festividade, de acordo com aquele tema que foi proposto. Que também é um estilo da própria igreja, da própria denominação. É uma tradição que foi até eu creio também pela questão evangelística, né? Como nós temos muito essa questão da pregação de rua, então a gente coloca um tema lá, Deus ama o pecador, e vai pregando do Antigo Testamento ao Novo que Deus ama o pecador. Não especificamente dentro de um texto, mas pegando várias passagens da Bíblia. Agora eu acho interessante porque quando você vai dar uma olhada em relação a autores que vão falar sobre a pregação expositiva e a temática, se você for olhar autores de linha de igrejas históricas, eles vão dizer o seguinte: existem as vantagens e desvantagens de cada uma dessas pregações, né? A expositiva e a temática. Então comenta aí sobre... Não, mas o que eu achei interessante é o seguinte, que nas igrejas históricas, a maioria dos autores, vai dizer o seguinte: é mais fácil você pregar expositivamente. E quando você vai para o pessoal de linha mais pentecostal, ele vai dizer, não, mais fácil é pregar a perspectiva temática, né? O pastor Sukhei Mechelen, que é um dos livros que eu vou indicar aqui no final, no seu livro Delante de Deus, de parte de Deus, ele vai dizer o seguinte, que é muito mais fácil você pregar expositivamente do que temático. Porque na pregação expositiva, você prega o texto,
o texto como ele é. Ele chama de pregação expositiva e pregação expositiva por conseguinte, né? Que é a pregação que você prega por série. Vou fazer uma série em Romanos. Dr. Martin Lloyd Jones, ele fez uma série em Romanos 14 anos. E ele disse que é muito mais fácil. Por quê? Porque você primeiro não precisa ficar procurando um texto. Se você pregou 1 Coríntios capítulo 1 no culto, e agora falando como dirigente de congregação, fica mais fácil você encontrar a próxima doutrina da quinta-feira que vem, né? Então eu já sei que eu vou pregar no culto no capítulo 2. No capítulo 2. Já a pregação temática, ela é muito mais difícil nesse aspecto para eles, porque na pregação temática você escolhe um tema e agora você vai ter que preencher o esqueleto do seu sermão com os textos da Bíblia Sagrada que você encontrou para basear aquele tema. Por exemplo, a fé em Jesus, como essa fé se desenvolve, de que maneira ela cresce, de que maneira nós podemos perder o amor, enfim, vários temas você pode escolher. Mas quando você olha para o segmento pentecostal, ele vai dizer, não, muito mais difícil pregar expositivamente, porque você vai ter que ficar tem uma exigência grande de você conhecer os pormenores daquela perícope, daquele texto, né? Isso. E embora também o sermão temático ele tenha os seus desafios, porque exige um conhecimento muito vasto também das escrituras, para você não incorrer no erro de colocar passagens que não tenham nada a ver com o tema que você colocou, que esteja fora do contexto que você quer falar na sua pregação. Às vezes você coloca um tema X e escolhe um versículo, um tópico, um texto que não tem, quando você vai olhar o contexto daquele, não tem nada a ver com o tema propriamente dito. Ou mesmo excesso de tópicos. Às vezes você vai pregar 15 características do pecador. Aí acaba que se torna também um sermão muito já prolixo, ou cansativo. 10 passos para isso. Quando você chega no quinto, o crente já não lembra mais do primeiro. Então você tem também alguns perigos que cercam a questão da pregação textual, que você tem que ter cuidado. Agora ela é muito válida, por exemplo, nos estudos, né? Por exemplo, estudo de seitas. Sim. Por que não sou seita X? E aí você vai pegando os textos nas escrituras que tenham relação com aquele ponto. Porque eu creio na divindade de Jesus. Aí você vai para os textos da Bíblia que falam da divindade de Jesus. Porque eu creio no arrebatamento. Então você vai nos textos do arrebatamento. Então ela tem sua validade. Agora, realmente, o sermão expositivo ele tem a vantagem de você ser, muitas das vezes, sequencial. Vamos fazer um estudo na carta aos Coríntios. Então você vai estudar extensivamente do primeiro ao último capítulo de Coríntios, semanalmente, diariamente. Então você vai ter uma construção bem apurada nesse sentido. Mas falando sobre essa questão que vocês colocaram de facilidade e dificuldade. Sim. De um e de outro. No caso do sermão temático, tem a criatividade. Então, se a pessoa é criativa, ela não vai ter muita dificuldade com o sermão temático. Ela estará sempre afeita a um sermão temático porque ela é criativa. Ela não tem problema, né, de montar o... Sim. Já quem não tem a criatividade, aí vai preferir o sermão expositivo, porque ele já está lá com os tópicos... O tema já vai vir do próprio texto que você escolheu, ele vai sair dali. Exato. Mas aí vem uma questão de dificuldade no sermão expositivo. Mesmo que os irmãos aí que você citou, os autores, sim, falem de uma facilidade do sermão expositivo nesse sentido, mas tem uma dificuldade que eu identifico grande. Qual é? Eu desenvolvi o primeiro versículo daquele texto, porque eu tinha um arcabouço ali de estudo naquele ponto. Aí quando eu vou para o segundo, eu digo, e eu vou falar o que aqui? Né? Porque eu não tenho subsídio. Não existe comida grátis, né? Tem um trabalho para você. Por isso que eu falei da questão do esforço, tanto para o temático como para o expositivo. Há uma necessidade de se esforçar. Porque eu posso não estar tão preparado
para desenvolver um versículo tal que está me trazendo um tema muito árduo nesse sentido ali, como eu teria no versículo anterior ou no versículo posterior. Sim. Então, todos dois, eles trazem o seu fator de dificuldade. E eu diria até humana. O problema da pregação não é o Deus que fala, mas é o homem que proclama. Porque Claro. a função do pregador não é criar verdades, é expor as verdades. O homem não cria os bens de Deus. Eu estou falando no âmbito da pregação. E por isso que eu tô falando, eu trouxe esse ponto, porque quando você diz assim, não, mas no sermão temático, a pessoa também tem que ter um conhecimento amplo para poder fazer o desenvolvimento lá dos tópicos, né? Mas no sermão expositivo, se ele não tem subsídio para expor aquele versículo específico, ele pode escorregar numa casca de banana, criando, né, coisas que não estão ali. É porque ele tem um script, né? Que é o texto, a perícope, o pedaço que ele leu. Então ele vai ter que exaurir aquele texto. Por mais que ele possa fazer ligações com outros versículos para isso no expositivo, né? No expositivo. Mas assim, a ideia principal do texto, da pregação expositiva, é você exaurir, é você explorar o texto ao máximo. E extrair dali as aplicações, o sentido original do texto. Então ele tem uma exigência muito grande nesse aspecto, porque você vai ter que ter ferramentas que lhe proporcionem essa extração do sentido do texto. E aí o pregador vai ter que estudar, vai ter que meditar, vai ter que orar para que consiga realmente fazer as divisões de acordo com o texto e conseguir explicar o sentido original daquela passagem. Enquanto o sermão temático, ele proporciona uma maior liberdade, entre aspas, porque você vai poder pensar em outros temas com maior fluência, maior frequência, tópicos que tenham a ver com aquilo ali. Agora deixa eu pegar o ponto que Claudio falou nessa questão da criatividade. Charles Spurgeon, no livro Heróis da Fé, né, tem uma breve biografia dele, mas não está no livro essa citação que eu vou fazer. Ele, em uma das suas confissões, ele diz da grande... Porque ele era uma pessoa que não pregava de forma expositiva. Ele gostava muito de ser temático, Spurgeon. E tem uma confissão dele dizendo: tem dias que eu choro, me esperneio, estou usando aqui bem o nordestino, para poder encontrar o tema. Então, uma desvantagem da pregação temática, nesse aspecto, é porque, às vezes, quando você não está muito criativo, meu irmão, você é acostumado a pregar de forma temática, você luta. E quando eu falo da criatividade, eu também digo que, assim como Deus toca na nossa forma de saber, também é da questão da criatividade. Tem dia que você ora, procura o texto, e Spurgeon dizia: eu não consigo, tem dias que eu procuro o tema, corro atrás. No expositivo não, se você pregou o capítulo 1, amanhã é o 2. Para o pastorado também Interessante. é mais interessante. Por quê? Porque você, às vezes, você vai tratar, por exemplo, um problema de adultério dentro da igreja. Você sabe que tem alguém que está fazendo aquilo ali. Mas você não pode pregar um sermão carapuça, né? Ou um sermão de flecha, que é quando você fica dando indireta. Você sabe que tem um problema, você não tem aqui na igreja, mas você sabe que tem lá. Na pregação expositiva, evita de que você entre no púlpito simplesmente para dar um tema, uma pregação em forma de desabafo. Se você pregou no capítulo 1 e falou em Efésios, por exemplo, que vai tratar sobre o esposo, a esposa, os filhos. Se tiver um problema familiar em relação a filhos que não estão obedecendo aos pais... Está dentro da mensagem. Está dentro da mensagem. Né? Você não criou um tema. Eita, o pastor hoje vai falar sobre... Irmãos, amanhã a gente vai expor o capítulo de número 4. Né? E aí aquele tema vai ser implantado, vai ser pregado. E não é você que controla o sermão aí. Na verdade, é o texto da Bíblia Sagrada que vai conduzir você para onde você deve ir. Exatamente. Muito bem. Então, seguindo agora para o que deve ter em uma pregação. A gente fala de estrutura de uma mensagem, né, de um sermão. O que é que deve ter nesse sermão?
me permite só fazer um último link ainda do tema Faça. anterior, uma dica, na verdade. Quem gosta de pregar de forma temática, a Bíblia Thompson. É uma Bíblia excelente, porque ela lhe dá referências para você não correr esse risco de tocar em temas que não tenham nada a ver com aquele que você já falou. Então, quem gosta de pregar tematicamente, vá lá na Bíblia Thompson, que ela vai ajudar nesse sentido. Inclusive, ela diz assim, né? Versículos em cadeia temática. Isso, exatamente. Uma vez eu comecei a fazer um exercício de estudar a partir da Bíblia Thompson. E eu comecei no primeiro versículo do Novo Testamento. Eu digo, eu vou seguir a sequência da Bíblia. Para onde ela me levar, eu irei. E é um exercício maravilhoso, porque você faz uma viagem em toda a Bíblia. Eu tive que parar, né? Porque é infinito. É verdade. É tão interessante a forma como ela está elaborada que você não finaliza. Então, Sempre tem mais pra... O único cuidado que a gente tem, um dos cuidados que a gente tem aí é nos termos, nas palavras. Porque às vezes você pega uma palavra, a palavra X, essa palavra X tem outro versículo, mas nem sempre é o mesmo termo grego, né? Nem sempre é o mesmo sentido que está lá. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. É isso. Sim, mas indo para o que deve ter em uma pregação. Como fazer um esboço de uma mensagem. Olha, de forma... A questão mais básica que tem em relação ao esboço é que ele tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí para quando você vai começar a pregar agora. Tem a questão da preposição, tem a parte do evangelho lá embaixo. Mas para quem está começando a pregar e ele está às vezes, como é que eu faço? Ele primeiro tem que entender, né, essa forma de... Essa estrutura. A gente chama de esqueleto, alguns gostam de chamar de esqueleto. Antes dele ir para fazer essa montagem, é preciso que ele tenha intimidade com o texto que ele quer pregar. A gente falou aqui em pregação expositiva e temática, mas a grosso modo, pensando numa perspectiva geral, toda pregação ela tem que ser expositiva. Não na questão da técnica da pregação expositiva, mas todas elas têm que expor uma verdade. E o pregador, antes de colocar a mão... antes dele colocar os pés no púlpito, ele tem que colocar a mão no sermão. Antes dele colocar os pés... Olha aí uma frase boa. No local onde ele vai pregar, ele tem que pôr a mão no sermão e os olhos na Bíblia Sagrada. Então a ferramenta, a Bíblia em si, ela vai proporcionar... Então a sequência é os olhos na Bíblia, a mão no sermão e os pés no púlpito. Só para depois os pés no púlpito. Só para depois ele chegar lá. Tem gente que faz ao contrário. Coloca os pés no púlpito, aí diz, me revela, Senhor. Não é um problema que a gente tem em muitas pessoas hoje? Não estudei, não me preparei. E a gente tem pessoas que sentem orgulho por isso, Vitor. Olha, irmãos, eu não estudei, eu não vim aqui para pregar, não é? Mas tá numa oportunidade, foi convidado previamente e quem convidou fica um pouco até embaraçado com isso. Mas, em primeiro lugar, esses 3 pontos. A gente, na arte da pregação, tem várias questões, né? A preposição, o tema que você vai escolher, mas tudo começa no texto. Esse texto que você vai pregar, colocar sua mão no sermão, é um texto a qual você está familiarizado? Você precisa ler o texto no mínimo umas 10 vezes. Você falou de Spurgeon, se eu não me engano, na biografia, que diz que ele tinha que ler pelo menos 50 vezes. Eu acho que... Não é? Acho que é isso aí. Cabra que lê o texto 50 vezes, e principalmente agora que a gente tem uma quantidade de versões, realmente, meu irmão, ele... Agora tem um detalhe muito importante que eu creio que até pode vir antes da questão da própria elaboração do sermão, que é a ocasião em que você vai pregar. Porque se você vai pregar num culto evangelístico, você precisa pregar um sermão que tenha um cunho evangelístico. Sim, se você for chamado para uma cerimônia fúnebre, o seu sermão precisa ser voltado para a cerimônia fúnebre. O que acontece muitas vezes é que alguém é chamado para uma determinada circunstância, uma determinada ocasião, e o texto que ele vai pregar, expor, não tem nada a ver com aquilo. E esse é um problema, porque o sermão fica desconectado com a realidade das pessoas. Então, antes da preparação do esboço, é você saber aonde eu vou pregar,
qual o meu público? Vou pregar num culto de jovens. Tudo bem, mas é um culto dominical, um culto de portas abertas, como a gente costuma falar no nosso contexto assembleiano. Então é um culto que muitas pessoas não evangélicas vão estar lá. Então eu creio que o pregador precisa ter essa noção na preparação do sermão para que ele não fale algo que está desconectado com a realidade dos seus ouvintes. E aí sim ele vai começar a montar o seu sermão. E aí ele vai escolher o texto. Tudo começa no texto. Tudo vai começar no texto. E a partir desse texto ele vai definir a ideia do texto. Interpretar o texto corretamente, que aí é um grande detalhe, porque se você já partir desse ponto de forma equivocada, todo o seu sermão vai sair errado. Então se você escolhe o texto, tudo bem, o texto foi certo. Mas se você fizer a interpretação errada do texto, aí já deu tudo errado. Mas se você fizer uma boa interpretação, você precisa agora contextualizar. O que tem a ver com o ouvinte que vai estar lá falar que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. O cara vai dizer, sim, e daí? O que isso tem a ver comigo? Então, uma das tarefas do pregador quando ele está fazendo o esboço é trazer o texto da multiplicação dos pães e peixes para a realidade do ouvinte. O que isso tem a ver comigo? Né? Contextualizar, aplicar, estabelecer o alvo da sua mensagem, dividi-la, né? E ilustrar, que é muito importante. Nesse livro do Gilton Moraes, ele disse que a ilustração é como uma janela do sermão. É onde você vai abrir para que o ouvinte contemple a beleza ou aquilo que você está querendo propor. Porque às vezes o pregador ele é muito textual, puro, simples, que ele não consegue abrir o sermão para uma simples ilustração, para um exemplo, para uma história. Você falou que abrir a janela? Abrir a janela da pregação é ilustrar. Salmo 119, versículo 130, o texto diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. O texto, no hebraico, o nome aqui, exposição, é petá. Eu não sou muito bom no hebraico, sabe? Talvez aí os hebraístas vão me perdoar, os que sabem falar. E essa palavra exposição aqui é abrir a porta. Abrir a porta, não é? Nas casas do Oriente Médio, principalmente naquele período, tinham poucas janelas. E a maior fonte de luz naquele período era simplesmente a porta. Nas casas do interior também, antigamente você entrava em casa, eram totalmente escuras. Porque tinha uma janela e outra pequena, mas não tinha fonte de luz. E o texto vai dizer, as tuas palavras dão entendimento aos simples. O termo simples aqui também, a palavra simples em outra tradução, se você for dar uma olhada no original, dá a ideia também de abrir essa porta. Então a exposição, a pregação, ela tem que ser, o pregador ele é uma espécie de porteiro que abre a porta para que as pessoas contemplem a luz da palavra de Deus. Mas aí a pergunta de Cláudio, né? Eu lembrei que o Vitor estava falando que a pregação tem que ser de acordo com com o ambiente. A ocasião, né? Eu lembrei que eu fui para um culto de formatura e o pregador foi falar sobre os cavalos que tinha lá em Zacarias. Os cavalos e os cavaleiros. E o pessoal ficou assim, sim, mas qual é a relação? Exatamente. Mas na formatura tinha veterinário, não? E até Não, era uma formatura de uma turma de engenharia civil. Parece uma coisa assim. Então, a ocasião ela é muito importante para o pregador, para ele contextualizar o seu. E aí ele vai ilustrar essa mensagem. E quem era mestre nisso? Jesus. Jesus era o mestre em ilustrações. E aí ele ilustrava com semente, com peixe, com rede, com coisas do cotidiano que ele conseguia fazer a mensagem alcançar o mais simples. Do mais simples ao mais entendido, compreendia a mensagem ao agricultor. Porque ele ilustrava o que ele estava dizendo. Por mais que algumas vezes, quando ele falava por parábolas, alguns não entendiam, mas era proposital. Mas Jesus era um mestre em ilustrações e pregava para que as pessoas compreendessem a mensagem. Então é muito importante isso, porque senão nós ficaremos somente presos na letra fria. E aí a gente precisa trazer aquilo, o ouvinte precisa ser convencido de que aquilo é importante para ele. Isso aí lembra a frase do pastor Hernandes, que ele disse que tem que ter 3 coisas na pregação:
É a leitura do texto, a explicação do texto e a aplicação do texto. Eu diria que a introdução seria o catálogo da pregação. É o que você tem que convencer o ouvinte a te escutar. Então, quando você começa a pregar, ele tem que dizer, quero ouvir essa mensagem. Que você... E ela não pode ser muito longa. Não pode ser muito longa. Em torno de 10% do tempo, geralmente por aí. Tem pregações que a gente escuta que é assim, é 40 minutos a pregação e 25 minutos a introdução. Quando chega nos 25 minutos, aí o pregador diz, agora eu vou começar a pregar. Aí eu já logo me tremo todinho, né? Se eu estiver lá, eu digo, Jesus, ele vai começar a pregar agora. Tem essa questão da introdução, tem uma frase que diz assim, a boa pregação não é simplesmente uma ilustração. Não, a pregação não é uma ilustração, mas uma boa pregação tem que ter uma ilustração. Tem que ter algo que organize isso, né, que chame a atenção. O pregador ele vai ter que convencer aquele público de que a mensagem que ele vai trazer é importante para eles. Então, alguns pregadores preferem fazer uma introdução mais contextualizada. Por exemplo, ele pega um texto lá da Carta aos Coríntios, que a gente já citou aqui. Ele vai falar lá no capítulo 7 sobre casamento. Então ele prefere começar introduzindo a carta. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano tal, quando Paulo estava em tal lugar, e bababá, e bababá. Já existem outros que talvez seja até mais, talvez preferível, não sei, que preferem contar uma narrativa, uma história que... Antes da pregação, para que o ouvinte seja envolvido naquela história e aquela história tenha o propósito que ele vai querer falar na pregação. Então ele conta algo, uma narrativa, ou uma ilustração, uma história, ou pessoal, ou algo que ele viu, e aí o ouvinte vai prestar atenção naquela ilustração e vai ser seduzido ao texto que ele quer trazer naquela noite. Então... alguns preferem mais uma introdução mais teológica, talvez mais contextualizada na passagem, ou outros já preferem mais esse tipo de introdução relacionada ao texto, fora do texto, no caso uma narrativa, uma história ou algo do tipo. Eu conheço pregadores que são referência, né? O pregador na Espanha, ele sempre começa o seu sermão contando uma história. Por exemplo, se for falar sobre a morte... a traição de Jesus, ele inicia dizendo, imagine, antes de tudo, né? Ele já foi feita a leitura oficial, ele já orou, e aí ele começa. Imagine que você está prestes a ser condenado. Então, depois que ele chama toda aquela atenção, aí ele vai. E na introdução, muitas vezes, você chama rapidamente, você dá um lampejo, professor Cláudio, de assuntos que são importantes, porque, querendo ou não, nós que expomos a palavra de Deus, que vai para o púlpito, existe o ápice da pregação, o momento, né, de maior ênfase na pregação. E nós estamos vivendo um período onde tem até um termo, acho que é um russo, que ele diz, uma sociedade de informações líquidas. A pessoa, ela passa o dia todinho no... É Bauman. É ele? Tem o primeiro nome que foi. Sigmund Bauman. Ele é russo, eu errei. Ou é alemão? Não, acho que é francês. Francês? Não, então não. Eu lembro de um russo que falava sobre isso, né? Enfim. É o conceito de liquidez da sociedade. O cara passa a semana todinha vendo vídeos curtos no YouTube. E veja como é difícil para o pregador atual, que principalmente que ele não quer usar de uma retórica meramente humana, uma persuasão meramente humana. Ele passa a semana todinha, ele assiste um vídeo de um pregador, vamos supor Billy Graham. Aí a lágrima escorre no olho. Assim que termina o vídeo, só tem 30 segundos. Ele passa, já é um vídeo de uma pessoa com arco e flecha numa Olimpíada. Ele já passa, já é um vídeo de uma briga ou em uma guerra em Israel. Então as pessoas já vêm para o culto e muitas vezes elas enfrentam essa dificuldade de ouvirem a mensagem totalmente concatenada. Então, por isso que muitos pregadores não querem isso. Introdução, o desenvolvimento, a preposição, né, a proposição de um sermão, elas querem que você já chegue na aplicação. Por isso tem pregador já chega... Já chega no ápice. Não, ele já chega assim, o pregador já preocupado, ele diz assim, eu estou sentindo algo diferente aqui nesse lugar. Ele começa a procurar algo e ele primeiro vai dar a emoção que as pessoas querem para depois ele pregar o texto. E muitas vezes quem começa assim
já não tem mais responsabilidade. Eu lembro de uma frase que um colega meu falou, de um pregador que fez isso aí. E aí, do meio para o fim da mensagem, ele não tinha mais a energia Do início, que ele né? jogou, que ele gastou no início. E ele desceu, terminou a mensagem, ele desceu, humilhado, envergonhado. Aí, uma pessoa mais idônea chegou para ele e disse: se você tivesse subido como você desceu, você tinha descido como você subiu. Eita, muito bom. É verdade. Muito bom. Mas essa questão que você falou, Gerson, do tempo das pessoas assistirem, isso levanta um debate na igreja hoje, que é quanto tempo dura uma pregação. Antigamente a gente tinha umas pregações bem longas. Quantos vídeos a gente já não viu aí de pregações de 1h30, 2 horas? É verdade. Essa parece já não ser uma realidade do nosso tempo hoje. Porque a nossa sociedade ela já se acostumou a pouco tempo de atenção. E aí aumenta o nosso desafio de conseguir, com a graça de Deus, claro, primeiramente, cativar a atenção desse ouvinte durante todo o tempo da exposição. Mas isso há até um livro, eu acho que é Pregue Mais em Pouco Tempo, se eu não me engano, também do Gilton Moraes, em que ele levanta essa discussão de quanto tempo deve ser a pregação. Se deve ser 40 minutos, 45 minutos, 1 hora. De quanto tempo uma pregação ela pode ser eficaz nesse aspecto, porque senão, para que o pregador não se torne prolixo. Porque às vezes o pregador quer pregar 1h30, mas ele, com o tempo, já vai gerando cansaço no ouvinte. E aí isso é um desafio para quem prega, no sentido de você conseguir manter aquele público interessado na mensagem que, claro, com a ajuda da graça do Senhor, do Espírito Santo, Sim, prestar atenção naquilo, porque realmente, quanto mais longo um sermão, maior o desafio, maior montanha que você vai escalar para manter o povo. E aí, às vezes, como as pessoas às vezes não conseguem isso, aí parte para os artifícios, né? De sustentação da plateia, né? De você conseguir manipular e etc. Mas o pregador bíblico, realmente, ele precisa pedir orientação ao Senhor e graça para que ele possa manter aquele povo atento, né? Até o apóstolo Paulo mesmo fez a vigília, o rapaz que estava na janela caiu. Eu que o diga, porque né? diz o texto que Paulo se alongou no seu discurso. Então, às vezes, o pregador também se alonga um pouco no discurso e aí o povo se cansa, realmente. Ele vai lá, ora por ele, leva o rapaz lá pra cima e depois vai ter Santa Ceia até o dia mais E ele cedo. continua, faz uma vigília. Ali é a primeira, acho que é a primeira vigília do Novo Testamento é lá. Bom, então a gente já entra aí nessa questão daquilo que deve auxiliar a pregação com relação ao subsídio, né, Sim. para uma pregação, que é aquilo que você pode trazer, é aquilo que você pode extrair de dentro do texto e aquilo que você pode trazer de fora para auxiliar no momento da preparação do sermão e da exposição. Então, quais são os subsídios para a pregação? Que estão dentro e que estão fora do texto. Essa relação que existe entre a homilética, exegese e hermenêutica. Eu diria que a primeira dificuldade, Cláudio, que nós temos enquanto intérpretes é a diferença das línguas. Porque a Bíblia não foi escrita no português. A Bíblia foi escrita em hebraico, uns pequenos textos em aramaico e no Novo Testamento em grego. Então nós já temos a primeira barreira, que é a barreira linguística. E não é o grego de agora, né? Exatamente, que é o grego koiné, que já é outro grego que já é passado. Então a primeira dificuldade que nós encontramos é essa. É a primeira barreira, a barreira linguística. E é a primeira barreira que nós precisamos procurar superar. E para isso a gente precisa estudar os idiomas originais. Então, quem estuda a Bíblia precisa dedicar-se um pouco, eu diria muito, pouco, né? muito. Um pouco muito no estudo das línguas originais. Eu sei que não é fácil, né? Porque
É diferente, o alfabeto é diferente, a escrita é diferente. Mas quando existem quando você ferramentas fala, que- mas quando você fala assim, em se dedicar às línguas originais, você não está falando necessariamente que tem que aprender o idioma. Exatamente. Era isso que eu ia dizer, né? Que Exatamente. você seja não um precisa ter fluente Exatamente. em casa, conversando, já falando. Mas as você coisas. precisa pelo menos consultar fontes que lhe auxiliem nesse estudo. Um léxico, um dicionário, onde você vai pesquisar aquela palavra, o versículo X, versículo tal. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O princípio que eu Deus é a terra. Então você vai para um dicionário do hebraico e vai procurar qual é a palavra que está lá, o que aquela palavra significa. E aí você vai fazer um estudo pormenorizado daquele texto no âmbito das línguas originais. Então, Venceria esse primeiro desafio linguístico. desafio, né? Auxiliado com um bom comentário bíblico, Exatamente. que é muito importante para o estudo. Antigamente, eu era aconselhado a não procurar esses subsídios, considerados subsídios externos, porque somente a Bíblia era suficiente, né? E era interpretado aquela frase da hermenêutica que diz: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então alguns diziam: não, Gerson, você não é para estar procurando comentário bíblico, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia não significa que você não possa escutar uma explicação para que você melhor, né, tenha uma boa elucidação daquele questão, daquele problema. Tem uma passagem, se eu não estou enganado, em Cantares de Salomão, que eu era menino quando eu escutei isso na Rádio Nordeste, um programa que o irmão dizia: irmãos, como é que a gente vai entender um negócio desse se a gente não for procurar o termo, que não tinha ainda uma atualização. Era o meu amado é Cândido e Rubicundo. Era o texto da revista... Não era Corrigida lá atrás. Lá atrás. Um livro de Jó, agora não lembro. Cândido e Rubicundo, né? Era alguma coisa meio... Era ruivo, formoso, alguma coisa assim. Então essa mentalidade está mudando, né? Você tem esses auxílios agora, livros, comentários bíblicos. Nós temos agora a facilidade, nessa que Vitor falou, de você colocar como é que é a pronúncia disso aqui. O Google, ele tem essa ferramenta de ler para você no grego, né? Lhe dá o som da palavra. Som, né? A fonética, assim que chama, Fonética. da palavra. Isso é muito importante. Agora, essa frase de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ela não está excluindo aquilo que permite que haja essa interpretação dela por ela mesma. Como? Questão de linguística, questão de antropologia, questão de cultura, Né? questão de costumes, Exatamente. questão de geografia. Todos esses conhecimentos da Bíblia é que fazem com que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Perfeitamente. Não é simplesmente leu o versículo ali na língua portuguesa e acabou. Porque o ouvinte original, o leitor original, ele compreendia o que o escritor estava falando. Porque ele vivia na mesma época, nas mesmas condições que o escritor escreveu aquele livro. Mas nós não. Nós vivemos em outra realidade. Então eu gosto muito daquele livro Interpretação Bíblica, do Roy Zuck, que ele fala de transpor os abismos. O abismo cultural, o abismo econômico, o abismo social, o abismo temporal. Você já falou isso? Temporal, né? Porque existem coisas que são diferentes, muito diferentes. As moedas, as roupas. Vitor, e o caso de Abraão, que Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu sou o seu grandiosíssimo galardão. Agora eu quero que você pegue os animais e parta em 2. Exato. E você faça um corredor. Você está lendo aquilo ali? Sim, aí. Abraão parte os animais, faz um corredor e chega à escuridão e Abraão fica enxotando as aves de rapina e nada acontece. Você lê aquilo ali, eu já ouvi pregadores pregando assim. Quantos animais ele tinha? Acho que eram 6. Quanto ficou? 12. Então, se você sacrificar, Deus vai multiplicar. Alguém entendeu? Mas quando você vai usar as ferramentas históricas, você vai perceber que Deus estava mandando Abraão fazer uma cerimônia de contrato, de pacto, um juramento. E quando você vai ler o texto, em Gênesis capítulo 15, vai ver que Abraão ele não entra no corredor do pacto de Berito, ou Beritu, né? Ele fica do lado de fora. E Abraão faz aquela cerimônia
quando, para os irmãos que estão assistindo, naquele período, quando você queria fazer um contrato com alguém, uma aliança com alguém, você colocava aqueles animais, cada um pegava uma tocha de fogo e ia proclamando as cláusulas do contrato e dizendo, se eu não cumprir, que aconteça comigo, o que acontece com esses animais? Era um juramento. E aí Abraão, ele fica do lado de fora, mas a Bíblia diz que ao cair a escuridão, aparece uma tocha e uma chama de fogo, ou um fogareiro, e elas entram no meio. E Deus, naquele dia, fez uma aliança com Abraão. É quase unilateral, né? Porque Deus é quem dá toda a garantia que vai ser cumprido o contrato. Aí a gente entende, se Abraão não entrou, é porque era uma promessa, teve até uma aula agora sobre isso, não sobre o pacto, né, o Beritu, mas é uma promessa incondicional. Deus estava dizendo a Abraão que ele ia fazer com que, através de Abraão, todas as famílias da terra iam ser abençoadas. Agora, a gente precisa conhecer essas coisas. Isso aí é aquilo que nós chamamos de exegese, não é? Porque é você ir lá e extrair o que o ouvinte entendia. Sim, eu tenho uma frase que eu guardo do Gordon Fee, desse livro que Vitor está com ele. Por isso que ele estava encarando o livro, meu amigo. Estava pesquisando. Ele diz... Ele faz a relação entre hermenêutica e exegese, para entender o que diferencia uma coisa da outra. E ele usa a palavra lá e antigamente e aqui e atualmente. Então, exegese seria ir lá e antigamente. E a hermenêutica seria aqui e atualmente. Quer dizer, o que foi dito para eles lá? Em que contexto? Como eles entenderam? Qual era a cultura da época? Tudo isso que vocês exemplificaram. E a hermenêutica é como é que eu posso aplicar isso hoje? Como é que eu interpreto isso hoje? Qual é a relevância disso para hoje? Para mim, eu acho isso muito bonito. Eu acho que tem uma beleza extraordinária essa capacidade que Deus deixou para nós. Existe esse abismo é tão profundo porque nós somos ocidentais e a cultura é oriental da Bíblia. Então, é uma cultura totalmente, uma cultura de honra totalmente diferente. Então, quando a gente lê, por exemplo, o filho pródigo, quando o pai vê o filho e ele vai correndo, aquilo ali era considerado uma vergonha para os orientais. Um pai saiu ao encontro de um filho que abandonou a família, que pediu os bens para ir embora. Então, era quer dizer, caba besta aí, atrás de um filho. O texto, por exemplo, aquele que as pessoas veem Pedro e dizem, você andava com ele, porque você fala como ele. Muita gente interpreta como porque falava igual Jesus, mas ali é porque Pedro era galileu, e os galileus, eles tinham é como o nordestino e o sulista, tem um sotaque, os regionalismos, e os galileus eram desprezados pelo seu modo de falar. Então, quando a pessoa diz, você é um deles, Pedro era um galileu, e eles desprezavam os galileus. Mas alguém entende como se ele tinha os mesmos... E ele realizou a maior parte do ministério dele na Galileia. Exato. Então, a gente precisa entender essas coisas para que possa fazer uma boa aplicação. Porque se você não faz uma boa exegese, a sua aplicação vai ser defeituosa. Verdade. Ela vai ser enganosa e até pode beirar uma heresia. E se você não fizer um bom entendimento daquele texto, uma boa exegese, uma boa compreensão do significado real, você vai ensinar errado. Você vai dizer algo que o texto que o autor original não quis falar daquilo. Vou falar de tal tema. Aí você pega um texto que não tem nada a ver com aquele tema. O escritor queria falar outra coisa. E aí vem o nosso desafio de pegar isso. Então, um bom léxico, você entender os gêneros textuais. Uma coisa muito importante. Às vezes a gente quer pegar um texto de Provérbios e transformar numa coisa profética. E o texto de Provérbios é um texto de sabedoria, não é um texto de profecia. Então isso também é crucial para uma boa interpretação. Perfeitamente. E essas ferramentas... E pegar também um texto histórico que está apenas ali relatando o que aconteceu e também transformar numa prescrição. Né? Porque existe a narração e a prescrição. A Bíblia narra mentiras de Satanás, mas ela não prescreve que o crente tem que mentir. Ela apenas está narrando aquilo ali. Né? Muito bem. E também tem quando você utiliza bem as ferramentas da exegese, hermenêutica, evita de você ser um pregador alegórico. E você colocar um sentido que o texto não está dizendo. E, ultimamente, a gente tem visto isso na nossa escola teológica, professor Cláudio. A gente somos de lá, os três.
E eu fico muito feliz quando eu encontro um aluno e ele diz assim, meu amigo, essa daqui eu não sabia. Isso parece ser comum para nós, mas... E tem coisas simples. Eu estava lembrando, examinais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Aí a pessoa pega aquele versículo e diz, Jesus está ordenando o exame das escrituras. Mas Jesus não está fazendo isso. Jesus está constatando que eles examinam. Os saduceus. Porque o texto não está examinai no imperativo. Está examinais. Quer dizer, eu estou vendo que vocês examinam. E o que resolve isso? Só a sequência é seguinte. Que diz, e não quereis vir a mim para terdes vida. Perfeito. Não é? E Jesus está dizendo, olha, vocês examinam as escrituras. Quereis vir a mim para terdes vida. Vocês cuidam de ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. Né? Então, apenas uma letra, que foi a letra S. Exatamente. Né? Conhecimento da língua, né? O conhecimento da língua, as regras da língua portuguesa. E aqui não é nem Exatamente, não é nem a língua original. É verdade. Agora eu queria ir já para um outro ponto, que é a pregação na vida de quem ouve e de quem fala. Considerando a questão da oração e da devoção. Ou, em outras palavras, teoria e prática. O pregador deve ter compromisso somente com a mensagem que ele está expondo para exigir dos outros a prática, ou o pregador tem que pregar primeiro para ele. Tem uma frase que eu costumo usar que é o seguinte: a espada da palavra, antes de perfurar o público, ela precisa, em primeiro lugar, ter perfurado o coração do pregador. Então, o pregador, ele usa como se fosse a espada da palavra, né? E ele vai perfurando corações. Mas ele precisa chegar no púlpito sangrando. Eu sei que é forte a ilustração que eu estou trazendo para vocês, mas é isso. Ela tem que atingir ele. Mas você está se baseando num texto bíblico também. Sim. A palavra que é viva e eficaz e mais penetrante Do que espada. do que a espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Jesus era considerado um homem de autoridade porque ele não pregava como os doutores da lei, porque eles pregavam até bem, eles falavam, mas eles não faziam. E essa discrepância que a gente tem hoje, esse abismo entre a ortodoxia e a ortopraxia, na ortodoxia você sabe o conteúdo, na ortopraxia você tanto faz quanto também exerce um exame da sua vida, como o apóstolo Paulo diz, que ele esmurrava a própria carne, o próprio corpo, para que ele mesmo, pregando, não se achasse uma pessoa inválida, né, no sentido da pregação. Então, eu em rápidas palavras nesse ponto do professor Cláudio perguntou. Só uma leitura rápida, porque você fez referência a Jesus. Sim. A autoridade que ele tinha, né? O sermão famoso de Jesus, que é o Sermão da Montanha, a descrição dele termina lá em Mateus, no final do capítulo 7, com essas palavras: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Agora a gente pergunta assim, o que significa essa expressão, com autoridade, e não como os escribas? Será que isso tinha a ver com o estilo? Tinha a ver com a oratória? Tinha a ver com a técnica da homilética? Não. Isso está relacionado à prática. Exatamente. Eles olharam para Jesus e viram que Jesus era aquilo que ele estava ensinando. Ao contrário dos escribas. Ao contrário dos escribas. É tanto que ele recrimina eles lá, dizendo, faça o que eles ensinam, né? Já no 23, né, de Mateus. Faça o que eles ensinam. Não faça o que eles fazem. Mas não faça o que eles fazem. Então esse é Sepulcros talvez caiados. um dos maiores desafios hoje na vida dos pregadores, é realmente viver o que eles estão pregando. Olha, você
pode. Eu tenho agora um escândalo que teve nos Estados Unidos com um pregador muito famoso e um pastor também de lá de fora, ele dizia o seguinte: como isso me abalou, porque eu descobri que ele estava 5 anos vivendo uma vida totalmente desconexa com o evangelho e ele chorava no púlpito, ele falava sobre santidade, ele explanava sobre uma vida cristã que fosse marcada por uma trajetória de santificação de glória em glória. E ele disse assim: esse ministério que eu tenho, eu descobri uma coisa, que a eloquência, o jeito de falar é importante. E ele já sabia disso, mas ele agora está dizendo: eu estou vendo isso na prática. Eu ouvia falar, mas agora meus olhos estão contemplando. Elas precisam andar de igual modo, porque senão está tudo em vado. Uma vez eu vou revelar um bastidor aqui meu do professor Cláudio Ananias. Aconteceu também de um pregador muito famoso, né, ter cometido um escândalo, foi descoberto até da morte. E eu consultei o professor Cláudio. Eu disse: professor Cláudio, eu estou pensando em indicar esse pregador aqui. Eu disse: mas agora a gente já sabe, né? E o meu receio nesse indicar a literatura. Assim. A literatura dele, né? Que ele já tinha e morrido, o meu receio, né, era por causa disso. Porque quando você acaba não praticando o que você dizia viver, meu irmão, parece que o texto não tem mais valor, perdeu a chama. E o pregador que ele prega uma coisa e não vive, infelizmente não tem autoridade nenhuma para ver. Agora, lembrando que quando nós estamos falando de pregador e pregação, o mais importante não é o pregador, o mais importante é a pregação. Exatamente. E aí isso é difícil, né? De entrar na nossa cabeça. Isso. Temos que seguir o exemplo de Cristo, que a autoridade dele estava relacionada à sua prática, à sua vida, mas nós não somos Cristo. Para não incorrer nesse problema de ficar admirando muito o pregador, de maneira que supera a admiração pela mensagem e pela palavra, né? Nessa semana que aconteceu esse escândalo que você fez referência, o pastor José Gonçalves, ele postou numa das suas redes sociais um dos livros que ele escreveu, que tem um título interessante: Por que caem os valentes? Muito bom esse livro, recomendo demais. Pronto, e aí ele fez uma citação dele mesmo: não existe valente que não esteja sujeito a cair. As causas podem ser muitas, porém resume-se à fragilidade humana. Todo pregador é um ser humano. É verdade. Ele não é Cristo. E aí nessa coisa hoje da gente ver tanto pregador, a gente acaba idolatrando figuras. E aí quando vem essas situações, aí vem a decepção. A gente colocou aquela pessoa num pedestal tão alto e achou ele incaível. Mas aí vem sempre aquela advertência do apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios, né? Ele disse: aquele que está em pé, olhe, né? Cuide, para que não caia. E Paulo está falando ali para os chamados crentes fortes que havia em Corinto, né? Que tinham uma consciência mais elevada, que achavam que nada ia impedir eles, né? E aí Paulo faz a advertência com relação ao povo de Israel, que eles passaram pelo mar, que eles provaram dos milagres. E que os coríntios também, apesar de provar das maravilhas que Deus estava fazendo para com eles, os dons, etc., isso não dava a eles um salvo-conduto de guardar eles de cair, não. Assim como Israel, eles caíram prostrados no deserto, Paulo diz, assim também os crentes, ele diz: então vocês cuidem para que vocês não caiam como também caíram aquelas pessoas no deserto. Então é uma observação que nós temos que fazer muito importante, é que todo pregador é um ser humano, é um crente, uma pessoa, mas que está sujeito à queda. Por isso que nós precisamos depender mais e mais do Senhor. Nos prostrarmos na oração, no jejum, na consagração. Quando uma coisa dessa acontece. E lamentarmos, né? Chorar as vossas misérias, né? Chorar e lamentar, porque nós precisamos realmente nos consagrarmos para que o Senhor possa nos usar, né? Na sua obra. Bom, agora vamos para as obras referenciais. Nós falamos aqui de pregação. Então, quais livros podem ajudar
a conhecer mais sobre o tema pregação e pregadores? Olha, eu tenho alguns livros em comuns com o Vitor, eu vou deixar ele apresentar os que ele trouxe. Pronto. E depois... Pela limitação de espaço, de tamanho e de peso, eu não trouxe bíblias nem dicionário, mas eu creio que é importante os ouvintes, né, aqueles que querem se dedicar, comprem bíblias de estudo. Claro, verifiquem a linha editorial daquela bíblia, se é uma linha de tradição reformada, se é uma bíblia de tradição batista, pentecostal. Os comentários bíblicos também são importantes, mas também tenham o mesmo cuidado. Não pregar o comentário bíblico, né? Que às vezes o camarada vai estudar o comentário e prega o comentário. Não. O comentário é uma fonte, é uma ferramenta de conhecimento. De conhecer uma palavra do grego, do hebraico. Às vezes o comentarista coloca lá, significa isso. Contexto tal. Dicionários, né? Os lex, etc. Mas eu trouxe aqui um livro muito bom que já foi citado, que é o Entendes o que Leis, que é do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Esse aqui é a edição mais atualizada. É um livro de exegese, né? Muito importante. Muito bom. Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese da hermenêutica. Esse livro aqui é fundamental. Já é um Muito clássico. É um clássico, já tem muitas vendas. Eu trouxe outro clássico que na verdade é um box. Uma trilogia. É uma trilogia do Gilton Moraes. Que é homilética. E o primeiro é da pesquisa ao púlpito. O segundo na verdade, o segundo é esse, do púlpito ao ouvinte. E o terceiro é do ouvinte à prática. Então é uma sequência aí de como elaborar sermão, de como o pregador deve se preparar. Inclusive fala da higiene do pregador, limpar os cabelos, escovar os dentes, se vestir, limpar o sapato. Isso faz parte de uma boa apresentação do pregador ao assumir o púlpito, né? Não conversar na hora do culto, essas coisas. E eu trouxe por fim do escritor potiguar nosso, né, das Assembleias de Deus, que é a Trilha do Pregador, que esse aqui é do pastor Kleber Maia, né? Ele trabalha de uma maneira bem dinâmica, de uma forma de diálogo entre um pregador jovem e um pregador veterano. Acho Benjamin e Lucas, se não me falha a memória. E aí o veterano vai ensinando o mais novo, ensina ele a pregar. Através de um diálogo ele vai trazendo o assunto da homilética, de como fazer um sermão. Pro pessoal... Uma forma bem dinâmica. Para quem está iniciando, eu creio que seja uma boa ferramenta para começar o estudo da homilética. Pessoal que se interessar aí por esse... Trilha do Pregador. Trilha do Pregador, aguarde que nós vamos trazer em um dos nossos episódios o autor do livro. E ele vai falar mais sobre ele, né? Que é o pastor Kleber Maia. Exatamente. Perfeito. Eu tenho aqui eu acho que um pregador da Assembleia de Deus, ele não pode deixar de fora da sua biblioteca, que é a declaração de fé. Muitos pregadores preparam um sermão, aí diz, espera aí, essa doutrina aqui eu tô com dúvida, será que eu prego ou não? Será que faz parte do nosso arcabouço, credo, né? Do nosso credo? Então eu acho que junto com essas ferramentas, eu também indicaria para um pregador da Assembleia de Deus que ele tivesse a declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela está emplastificada aqui, não é porque eu não li não, viu? Vamos já falar, é porque eu sempre estou de presente e eu carrego ela aqui acolá para dar de presente quando eu vou para alguma palestra, algum pastor querido, tá certo? Eu tenho andado por alguns rincões mais pro lado da língua espanhol, né? Castelhano, e eu tenho 2 pregadores de referência. O primeiro deles aqui é o Luiz M. Conterras. Ele é muito bom, é um manual de pregação expositiva, né? Quem tem mais uma habilidade assim de ler em espanhol, na verdade ele vai trazer uma rememória, né? Você vai rememorar o que você já aprendeu na homilética. Então é um livro mais resumido. E eu acho que é o autor que eu tenho ultimamente mais falado. Ele é de linha reformada, não é presbiteriano, é da República Dominicana, o pastor Surrey Michelin. E para mim, um dos livros que me chamaram a atenção na pregação sobre o caráter do pregador, de que maneira o temor do pregador auxilia para que ele pregue as escrituras sagradas, esse livro aqui me deu uma... Traduz aí o título do livro. Diante da parte de Deus e diante de Deus. É baseado em 2 Coríntios capítulo 2, 17, onde o apóstolo Paulo diz aos irmãos não são os falsificadores, né? Perfeitamente. Ele vai dizer que quando ele pregava aos irmãos em Corinto, ele ia em temor e em tremor,
Porque ele não era simplesmente um homem enviado da parte de Deus. Ele pregava como se o próprio Deus estivesse na plateia ouvindo. Então, quando o pregador ele prega preocupado com o pastor que está atrás, um professor, às vezes você é um professor, eu estou pregando aqui e tem um professor atrás, mas quando esse pregador sobe no púlpito e ele se imagina, ele lembra que o próprio Cristo está pregando as escrituras, ele toma uma postura diferente. Se todo pregador subisse no púlpito entendendo que ele não é simplesmente o enviado de Deus, mas ele prega também na presença de Deus, ele mudaria talvez a sua pregação, não seria tão leviano. Vale a pena citar esse versículo, 2 Coríntios 2,17. 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Na presença de Deus. Quer dizer, eu tenho a consciência de que eu estou pregando para Deus. Deus está na plateia, meu Deus ouvindo do céu, a mensagem. Se todo pregador tivesse essa consciência, nossas pregações seriam diferentes. Totalmente diferentes. Porque a preocupação do pregador, muitas vezes hoje, é de que a plateia saia totalmente com os cabelos arrepiados, né, da cabeça, do braço, e que o pessoal chore, que ele vá pescar algum elogio depois. Mas se você tomar desse pressuposto aqui, você vai guiar a sua pregação. Deixa eu só finalizar aqui. O livro dele, a metade é falando sobre o caráter da pregação e o temor, e o restante é uma aula sobre como preparar um sermão expositivo. Ele vai falar do temático, do textual, enfim. Vitor, queria trabalhar. Vamos entrar no... porque na questão, que aí deixa ele apresentar mais um, aí a gente... Né? Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele, eu já falei aqui, passou 14 anos, inclusive o pastor Sorrel fala... Comentário de Romanos 1 Foi vários volumes, né? Só de um capítulo. Perfeitamente. Ele é um exímio pregador. Ele vai falar sobre a questão da sinceridade do pregador, de como a exposição, do caráter, da ortopraxia, ortodoxia, é muito bom. Eu acho que eu não vou falar mais porque tem outros aí e o tempo já... Porque a gente vai entrar agora na questão do exemplo, de referenciais antigos, né? Bons pregadores do passado e depois vamos falar de bons pregadores do presente. Que exemplos nós poderíamos trazer? Deixa eu dar logo a minha lista. A minha lista tem 3. Esse é do passado. Não, do passado recente. Um passado recente, né? Quando a gente fala de pregação, eu acho que um nome que nunca pode ser esquecido, ele não é esquecido, não é nem que ele não pode ser esquecido. Ele não é esquecido. Ele está na mente, na memória de todos que se dedicam à pregação. É o nome de Billy Graham. Verdade. Pastor Billy Graham, que até foi considerado durante muito tempo e é considerado ainda como o maior pregador, esse título que costuma ser dado, né? Maior pregador evangelista. E eu tive a oportunidade de ouvir algumas pregações de Billy Graham. A primeira mensagem que eu ouvi de Billy Graham foi a pregação dele no Rio de Janeiro, em 1974. Eu nem era nascido, viu, pessoal? Mas eu ouvi essa pregação quando eu era adolescente. Eu vi essa pregação no rádio, em um programa evangélico da nossa igreja. E a programação colocou essa pregação no horário daquele programa. E foi uma pregação lá no Maracanã, né? O estádio famoso. E depois, com o advento da internet, né? Do YouTube, eu revi essa pregação e ouvi e vi, no caso, né? Agora. Porque ela está disponível no YouTube. Para o pessoal que tem interesse, pode ir pesquisar, que é um exemplo perfeito de uma pregação evangelística, o pastor Billy Graham. E aí outras mensagens que a gente também passou a ouvir
com aqueles programas que ele fazia na televisão, né? Era campanhas evangelísticas, aí vinha o programa já gravado e sempre Sim. tinha a pregação dele que era traduzida, era dublada. Então, Billy Graham é um nome que eu traria. Um outro nome de pregador que me influenciou bastante, e eu digo pregador do passado porque ele foi recolhido às mansões celestiais muito novo. Foi o pastor Francisco Raimundo. Ele morreu com 54 anos, no ano de 2004. E eu também ouvi muito o pastor Francisco Raimundo da minha adolescência, da minha juventude, nos congressos de jovens, desde ali o final da década de 80 e toda a década de 90. Havia aqueles congressos, né, bem grandes na nossa cidade, e o pastor Francisco Raimundo sempre estava presente, e ele era um pregador evangelístico e era também um ensinador da palavra. Ele tanto pregava nas cruzadas ao ar livre, como pregava nos trabalhos de estudo bíblico na programação diária dos congressos. Então esse seria esses dois nomes Do passado. do passado recente, né? Mas vamos aí para a lista de vocês. Dois aí do passado recente. Na verdade, um ainda está vivo, que é o pastor Gesiel Nunes Gomes. Foi referência na pregação assembleana aí de muitos anos. Hoje já está mais... Mas o pastor Gesiel Gomes foi um grande nome. E outro do Sudeste é o pastor Valdir Nunes Bícego, que também foi comentarista das lições. Também foi recolhido cedo, novo, né? Novo ainda, acho que em 98, se eu não me engano. Eu tive a oportunidade de ouvir também o pastor Valdir Bícego ao vivo, nesse caso. Eu estava em viagem, vindo de Currais Novos, da cidade de Currais Novos, para Natal, na noite de um congresso de jovens no Templo Central. E o motorista sintonizou na Rádio Nordeste, e a gente veio a viagem toda ouvindo aquela pregação do pastor Valdir Bícego. Foi responsável pela época da década da colheita, né, da CGADB, pastor bastante conhecido. E no contexto internacional eu citaria aí o pastor David Wilkerson, bastante conhecido muito também. bem. E o Leonard Ravenhill, Que escreveu esse livro aqui. livro aí, porque tá do pleno avivamento. O pregador que lê um livro desse aí, chora. ele vai chorar 7 dias. E influenciou bastante o que você citou agora, né? O David Wilkerson. Exatamente. David Wilkerson também influenciou o Paulo Júnior, né? Que é um pregador. E você tem do passado recente algum nome? Tem alguma lista aí para? Eu tenho o pastor Helena Cabral. Ele, sim, pastor Helena Cabral. para mim, na Assembleia de Deus, ele é uma pessoa que começou a pregação dele juntamente com um grande pregador evangelista da nossa igreja, que foi o pastor Bernard Johnson. Aquelas cruzadas que ele fez em todas as capitais do país. Helena Cabral e outro, eu esqueci. Cláudio No Corrêa de Andrade. São pessoas que se dedicam realmente à exposição das escrituras, e sempre com uma preocupação de falar o que a Bíblia diz e está falando, né? Eu tenho outros pregadores também internacionais, como eu já citei, o pastor, para mim, em relação a de países hispanohablantes, o pastor Surré Michelin, eu não, nesse momento, para mim, em relação à escriturística, a proclamação do evangelho, ele é uma pessoa assim que eu tenho como já é atual, né? Então você já está falando de referencial atual. Não, mas ele já prega há muito tempo já. Vocês falaram pessoas vivas, né? Eu estou usando ele também. Agora, na atualidade, eu tenho o pastor Juan Manuel Vaz, da Espanha. Ouvi-lo, para mim, todas as vezes, é assim, é um presente de Deus, porque eu sinto vocacionado a ouvir a pregação da forma que ele explana o Evangelho de Cristo, e eu sei que Deus vai levantar pregadores como aquele Juan Manuel Vaz. Coloca lá quem gosta
de pregações aí, principalmente em espanhol? Vitor. Acho que já citamos Eliana Cabral, né? Que ainda Foi. é atual, o Claudionor Correia, o Oséias Gomes também. Pastor Zé Gomes também. No contexto reformado, eu citaria ainda talvez alguns não conheçam, Emílio Garófalo. Não sei se alguém conhece. Eu já. É presbiteriano, é de linha reformada, né? Mas é um excelente pregador, muito bom. Além dos mais conhecidos, né? Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, aquela turma toda. Mas dentro do nosso contexto pentecostal tem o Esdras, né? Esdras Cabral. Sim, de Pernambuco. Você tem alguns nomes aí despontando no nosso cenário pentecostal. Agora eu... Sim, você Não, pode. Eu vou dizer um nome aqui que pouca gente de fora da nossa região talvez conheça, mas que eu considero um dos maiores pregadores que eu já ouvi e eu tenho muito prazer realmente em ouvi-lo, porque eu aprendi, inclusive, bastante com ele. Inclusive, quando ele foi meu professor na escola teológica de homilética. E todas as vezes que eu ouço ele pregando, eu tenho esse sentimento que você falou em relação ao pastor Juan Manuel. Isso. Eu sou ele. Mas é uma pessoa que não tem uma fama, ele não é conhecido tanto como um pregador. Que é o nosso colega, é nosso amigo e é nosso colega também da Escola Teológica, o professor Danilo Medeiros. Sim, é verdade. Professor Danilo. Todas as vezes que eu ouvi o professor Danilo pregando, ele é um grande ensinador. Né? Isso aí a gente não precisa nem falar. Mas todas as vezes que eu ouvi pregando, eu realmente cheguei a essa conclusão. Aqui nós temos um grande pregador do Evangelho. Verdade. Extraindo verdades e esquenta o nosso coração. Ouvi o professor Danilo, eu ouvi ele desde pequeno, não estou dizendo que ele é velho, viu? Mas eu, bem jovem ali no setor 35, me trazia sempre essa memória de uma boa exposição das Sagradas Escrituras. Assim como o pastor Kleber Maia. Pastor Kleber Maia também, o autor do livro que você falou, o seu irmão, pastor Clauber. Trazendo para o nosso contexto mais potiguar, né? São grandes pregadores do Evangelho. Pregadores bíblicos, né? Cristocêntricos, compromisso com a palavra de Deus, certo? São pessoas que, ao ver no cartaz de determinado evento, você descansa e diz... Ali realmente vai ter uma mensagem santa. Eu vou citar por fim um que foi meu pastor, o pastor Elienay Moreira. Elienay, um grande pregador do Evangelho. Pastor Elienay Moreira. Eu não vi ainda alguém que tem uma vastidão de versículos bíblicos na sua mente como o pastor Elienay Moreira. Mas conectados. Né? Versículos, a pregação mesmo, é um grande... pregador que eu considero das escrituras aqui, pastor Elienay Moreira. Eu testifico isso também. E acrescento, não só um grande pregador, mas um grande pastor. É verdade. Porque eu tive o privilégio de ser a sua ovelha. Que também. Coisa maravilhosa. Bom, para a gente concluir, pessoal, já estamos encaminhando para o final. E aí eu vou deixar a palavra com vocês para falar sobre conselhos. Diga aí um conselho. Cada um traga um conselho ou 2 conselhos para os jovens que desejam se preparar, que desejam ser pregadores do Evangelho de Cristo. Vitor, fica à vontade. Eu vou dizer 2. O primeiro é seja dependente de Deus. E aí quando a gente é dependente, a gente se torna humilde. Então o primeiro conselho seria esse. E o segundo é tenha a sua própria identidade. E hoje a gente vê que muitas pessoas querem imitar pregadores. E meu conselho é, seja você mesmo. Tenha a sua própria identidade. Deus vai lhe usar na sua própria identidade, do jeito que você é. Então, seja você mesmo. Né? E deixe Deus lhe usar, que Ele vai lhe usar como você é. Não tente imitar outras pessoas, etc. Seja você. E seja dependente de Deus. Deixa eu dar um testemunho brevezinho, aproveitando esse seu conselho. Quando eu falei aqui do pastor Francisco Raimundo, que eu admirava muito,
Quando eu comecei a pregar imitando ele. Eu imitava ele, imitava os trejeitos, imitava a voz. Admiração, Era uma admiração que eu imitava tudo. Só não imitava a altura, porque ele era muito alto e eu não cresci tanto, né? Apesar de não ser baixo, mas também ele era muito alto. Mas um dia eu ouvi uma palavra que me tocou e eu senti que era Deus falando comigo. Era um testemunho que alguém contou, eu não me recordo exatamente se foi o pastor Po Yong-Chu que disse que fez uma oração querendo ser um Billy Graham, né? Mas tem essa história, eu não sei exatamente se era o Po Yong-Chu ou era outra pessoa, mas Senhor, eu queria ser um Billy Graham, eu queria ser como o Billy Graham. E aí Deus respondeu para ele, eu já tenho um Billy Graham, eu quero um Po Yong-Chu. Ou seja, seja você mesmo. E aquela mensagem me tocou e eu disse, nunca mais eu vou imitar o pastor Francisco Raimundo. Eu vou ser autêntico. Então, perfeito esse seu conselho. Porque a gente pode admirar, inclusive tirar bons exemplos, né? Exatamente. Como é o caso de você iniciar a pregação sempre com uma história, uma narração, mas você hoje realmente vê muitos jovens que são réplicas. Até na forma de se vestir. E pregadores também que estão criando uma espécie de escola para fazerem suas réplicas. E o conselho que eu dou para você, jovem, não corra atrás de pregadores que querem fazer de você uma réplica dele. Mas eu também tenho um conselho para os jovens pregadores. O primeiro deles é, antes de distribuir o pão, seja nutrido por ele. Billy Graham ele tinha uma frase, né? Quando perguntaram ele quais, eu não sei se está em algum livro, mas eu lembro dessa frase que me marcou muito. Quais eram as suas maiores tentações? E ele disse, a minha maior tentação foi alimentar as pessoas e esquecer, em um determinado período da minha vida, de me alimentar. Então, esse pão que faz com que as pessoas se derramem, chorem na presença de Deus, sejam transformados, eles precisam também nutrir. A gente não pode simplesmente estudar a Bíblia Sagrada só para pregar. Então, um conselho que eu dou, não estude a Bíblia simplesmente para pregar, mas estude a Bíblia porque ela é vida para a nossa alma, para o nosso coração. Sim. O segundo, para finalizar, é o seguinte, nós não devemos pregar as coisas do Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho. Há muitas pessoas falando de partes do Evangelho, mas não pregam o Evangelho, né? Então, eu acho que primeiro, para você receber o desafio de pregar e ir ao púlpito, você precisa entender o que é esse Evangelho. Para que você não pregue... Ou, por exemplo, alguém pode pregar e falar muito bem de um apartamento, né? Um corretor, olha, esse apartamento é muito bom. Aqui, agora é diferente se esse corretor também morar em uma das unidades desse apartamento. Olha, eu estou dizendo que aqui é bom porque eu moro aqui. Então, o jovem pregador ele tem que saber que ele não vai para o púlpito simplesmente vender uma coisa que ele não conhece. Ele precisa falar de coisas que queimam o seu coração. Antes de incendiar o coração das pessoas, o pregador precisa estar em chamas no púlpito. E é o meu conselho para que a gente não tenha uma geração superficial, desnutrida e que simplesmente ao final vê uma boa quantidade de pessoas se prostrando, adorando a Deus, ele esteja numa crise de fé porque não alimentou a sua alma da verdadeira água e da verdadeira comida. Vou apenas fazer uma citação final do pastor Gilton Moraes, que ele diz assim: pregadores negligentes têm ouvintes indolentes. Aqueles fingem pregar e estes fingem escutar. Para ser valorizado pelo ouvinte, o sermão precisa antes ser valorizado pelo pregador. Então, para que o nosso ouvinte seja um ouvinte fiel, que ele não seja indolente, ele primeiro seja valorizado por nós. A chama primeiro deve arder no nosso coração. Porque uma pregação superficial traz um público superficial, traz conversão superficial, movimentos superficiais que não são do Espírito Santo. Eu passaria a noite todinha falando sobre o assunto, porque é um assunto que queima o meu coração, me preocupa como pastor, agora de congregação, como professor, como pai.
né? Como líder também de jovens que foi há muito tempo. E eu quero pregar, mas infelizmente tem esses obstáculos que não são muitas vezes lembrados ao jovem. Bom, no episódio anterior, eu não deixei vocês se despedirem, né? Porque a gente ia ter o segundo. Mas então agora vamos para a nossa conclusão e eu gostaria de agradecer imensamente aos meus amigos Vitor e Willy. Muito obrigado, Vitor. Dona Ananias, prazer estar aqui 2 vezes, né? Nessa oportunidade que é de falar de um tema tão caro, tão importante. Diria que eu disse no outro episódio que há muitas igrejas que estão doentes porque o púlpito está doente. Então isso traz uma relevância para o nosso tema de hoje. E hoje do episódio anterior, que é a pregação e os pregadores. Então uma grande satisfação estar aqui juntamente com o nosso amigo professor Willy. E espero que os ouvintes façam bom proveito desse tema. Orem ao Senhor, busquem, para que vocês também sejam... Nós todos somos pregadores do Evangelho, né? Nós temos esse dever, esta obrigação de pregar o Evangelho. Então, obrigado, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que a gente possa ter cada dia mais pregações bíblicas saudáveis e cristocêntricas, que é o mais importante. Muito obrigado, professor Willy. Eu que agradeço, professor Cláudio. Muito obrigado pela sua amizade. Professor Cláudio sempre, desde que a gente conheceu, ele me acolheu como amigo, né? E tenho sido muito fortalecido pela sua amizade. E eu acho que esse projeto aqui é um projeto do coração de Deus, né? Que Deus tem abençoado e pessoas vão... Agora essa oportunidade da internet nos dá isso. Vão abrir conteúdos não só como o nosso, que foi falado agora nesses 2 episódios, mas nos outros que estão ainda no seu coração, que Deus ainda vai trazer aqui. E é um instrumento de bênção de Deus. Então eu me sinto feliz por fazer parte disso. Feliz porque o que conversamos aqui é em prol do reino de Deus. E eu sei que ainda há uma plateia muito grande que vai receber, vai se aprimorar, vai ser nutrido com aquilo que é falado nesse local, nesse estúdio. Por isso que nós somos cristãos, né, inteligentes. Amém? Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Ó, você falou da nossa amizade. Salmo 119, versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Por isso que vocês dois são meus amigos. Glória a Deus. Bom, pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo episódio.